E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. Aquilo que ele veio fazer aqui no mundo. Ele morreu por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em João 3:16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer por cada um de nós, derramando o seu sangue naquela cruz. Ali, Jesus derramou o seu sangue porque ele pensou em você, ele pensou em mim. E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. Jesus morreu, mas ele não ficou naquela cruz. Ele foi colocado em um túmulo, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu pudéssemos fazer parte da família de Deus. Em João 1:12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você quer fazer parte da família de Deus? Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Você recebe Jesus quando crê, quando confia completamente nele como seu único Salvador. E você pode agora mesmo, aí onde você está, falar com o Senhor em oração, pedindo que Ele perdoe os seus pecados. Sabe por quê? Porque apesar de ser criança, você também é pecador. E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. Aquilo que ele veio fazer aqui no mundo. 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 Ele morreu por causa dos nossos pecados. 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 A Bíblia diz em João 3:16. 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 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus. O amor de Deus por nós foi tão grande
que Ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus. O amor de Deus por nós foi tão grande que Ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus. O amor de Deus por nós foi tão grande que Ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer por cada um de nós, 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 derramando o seu sangue naquela cruz, 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 derramando o seu sangue naquela cruz. Ali Jesus derramou o seu sangue. 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 Porque Ele pensou em você. 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 Ele pensou em mim. 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 E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. Jesus morreu, mas Ele não ficou naquela cruz. 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 Ele foi colocado em um túmulo, foi sepultado. 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 Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. 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 E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu. E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu. E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu. E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu. E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu pudéssemos fazer parte da família de Deus. 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 Em João 1:12 está escrito assim. 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 Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você quer fazer parte da família de Deus? 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 Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Você recebe Jesus quando crê. 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 Quando confia completamente nele como seu único Salvador. E quando confia completamente nele como seu único Salvador. E quando confia completamente nele como seu único Salvador. E quando confia completamente nele como seu único Salvador. E quando confia completamente nele como seu único Salvador. E você pode agora mesmo, aí onde você está. E você pode agora mesmo, aí onde você está. E você pode agora mesmo, aí onde você está. E você pode agora mesmo, aí onde você está. E você pode agora mesmo, aí onde você está. Falar com o Senhor em oração. 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 Pedindo que Ele perdoe os seus pecados. 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 Sabe por quê? 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 Porque apesar de ser criança, 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 você também é pecador. 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 E depois que se tornou adulto, Jesus cumpriu a sua missão. Aquilo que ele veio fazer aqui no mundo. Ele morreu por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em João 3:16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus,
para morrer por cada um de nós, derramando o seu sangue naquela cruz. Ali, Jesus derramou o seu sangue porque ele pensou em você, ele pensou em mim. E através de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. Jesus morreu, mas ele não ficou naquela cruz. Ele foi colocado em um túmulo, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E sabe, Jesus ressuscitou para que você e eu pudéssemos fazer parte da família de Deus. Em João 1:12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você quer fazer parte da família de Deus? Então você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Você recebe Jesus quando crê, quando confia completamente nele como seu único Salvador. E você pode agora mesmo, aí onde você está, falar com o Senhor em oração, pedindo que Ele perdoe os seus pecados. Sabe por quê? Porque apesar de ser criança, você também é pecador.